Paz e alegria, meus irmãos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito Santo. Espírito Santo, dai-me o que não sei, nem ouso pedir. Tirai de mim o que não quero, ou não consigo vos dar. Com toda a liberdade, fazei de mim um verdadeiro e amoroso escravo do Senhor. Amém. Meus irmãos, na primeira leitura deste domingo, nós vemos o rei Saul inquieto e com grande medo diante do exército dos filisteus que marchava contra Israel. Então ele busca a orientação de Deus, mas o Senhor nada responde. Saul, desesperado, busca então um médium, ou melhor dizendo, uma médium, para saber o que fazer. Ele diz: por favor, adivinha para mim por meio da necromancia e evoca-me aquele que eu te disser. Então o rei Saul, ele pediu para a mulher evocar Samuel, que já havia morrido. Meus irmãos, essa leitura, ela sempre me incomodou, né? Me incomodou no sentido de que, como é que pode, né? Um israelita evocar uma pessoa que já tinha morrido e falar com ela. Já que a palavra de Deus nos ensina que não há como nós comunicarmos com aqueles que já morreram, com aqueles que já foram. Mas, meus irmãos, se não lermos atentamente essa passagem, nós teremos a falta impressão, como eu tive, de que foi realmente Samuel quem se comunicou com Saul. Porém, meus irmãos, se observarmos alguns detalhes desta leitura, notaremos que Saul não viu foi nada. A necromante, primeiramente, ela viu um espírito subindo das profundezas da terra. Um espírito que estava subindo das profundezas da terra. Era um homem velho que está subindo envolto no manto. E Saul, então, deduziu, né, que era Samuel. Quer dizer, não foi ele que viu, foi a necromante. E o que ela respondeu para ele, ele acreditou. Então, por dedução, ele achou que era Samuel. Esse espírito que simulou ser o espírito de Samuel, ele cometeu uma série de erros em suas previsões. Primeiro, esse espírito disse: amanhã tu estarás comigo. Disse que no dia seguinte, Saul, ele estaria morto. Mas, meus irmãos, Saul não morreu no dia seguinte. Não morreu no dia seguinte à consulta da necromante, mas vários dias depois. Só nas passagens do livro de 1 Samuel, capítulo 1, capítulo 30, versículo de 13 e 17, e no capítulo 31 do mesmo livro, versículo de 1 a 6, nós temos 5 dias, se nós formos contar. Outra coisa, esse espírito disse que Saul seria entregue nas mãos dos filisteus. Só que Saul se suicidou e ele foi cremado pelo seu povo. Esse espírito também disse que os filhos de Saul seriam mortos. E também, novamente aí, esse espírito mentiu. Em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 10, nós vamos ver o seu filho Absalete vivo. E no capítulo 2 do mesmo livro do 2 Samuel, no segundo livro de Samuel, capítulo 21, versículo 8, nós vemos mais 2 de seus filhos vivos, Amoni e Mefibosete. Então,
nós tiramos a conclusão de que, na realidade, o Espírito não falou a verdade, ele mentiu. E será que esse Espírito de Samuel mentia? Teria, porventura, o profeta se pervertido após a morte? A Bíblia diz que Saul morreu, mas morreu porque ele consultou uma necromante e não o Senhor. Ora, meus irmãos, se Deus permitisse que Samuel se comunicasse com Saul, por que teria ele feito isso com Saul? Ou Deus foi incoerente, o que não é verdade, é claro, ou quem se comunicou com Saul não foi Samuel, e sim um espírito maligno. Este texto do primeiro livro de Samuel, ele é claro em colocar a situação de escolha. Ou nós consultamos uma necromante, no caso aqui, no exemplo daqui, né? Ou nós consultamos o Senhor. Será que é possível, meus irmãos, os falecidos se comunicarem conosco? Nós sabemos que a Bíblia, a palavra de Deus, ela menciona várias vezes aparições perceptíveis de espírito do além. Por exemplo, o anjo Gabriel que foi enviado por Deus à Virgem Maria. Também as aparições de Nossa Senhora em diversos lugares, como lá em Lourdes, lá em Fátima ou em outros lugares. Então, nesses casos, trata-se de comunicações vindas do além. Agora, nós não podemos esquecer que o Evangelho nos informa que o anjo Gabriel foi enviado por Deus. Quando Deus manda, a iniciativa é dele. Bem outra, meus irmãos, é a situação quando a iniciativa é nossa. Quando queremos conversar com alguma entidade do além. Quem deseja evocar a manifestação da alma de alguém que já faleceu, para dele assim receber alguma notícia ou alguma mensagem, com a finalidade de colocar a seu serviço, realiza um ato de magia. Não é à toa que São Paulo nos alerta que o demônio sabe se transfigurar em anjo de luz. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E São Paulo disse também que a manifestação do ímpio será acompanhada graças ao poder de Satanás, de toda sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 9 a 10. Então nós sabemos que o demônio, que ele pode se fazer presente em ambientes espíritas ou até em ambientes semelhantes, já que a igreja nos garante que nenhum espírito dos mortos andam perambulando pelo mundo, e muito menos baixando em lugar algum. Os espíritos que baixam nesses centros ou lugares, se baixam, são certamente espíritos malignos. Então, qual é o grande ensinamento que essa leitura do ofício da leitura nos traz hoje? Que todo culto que se presta a uma entidade espiritual é recebido ou por Deus ou por Satanás. Como quem pratica a necromancia ou até coisas semelhantes não presta um culto a Deus, então, por exclusão, quem o recebe é o demônio. Então, daí nós podemos entender por que Deus abomina aqueles que se dão a esse tipo de práticas. Nesse caso, Deus é rejeitado, é traído. Oremos. As infidelidades de Saul causaram sua morte por não ter observado as ordens do Senhor. O Senhor transferiu o seu reino a Davi, por ter consultado a necromante adivinha e não ter confiado no Senhor, o seu Deus. Muito bem, meus irmãos, se você está gostando de nossos vídeos, eu peço que você possa compartilhar esses vídeos. Cada dia da semana nós temos um vídeo que é uma reflexão feita sobre o ofício da leitura. Então você pode compartilhar com outras pessoas. Agora você encontrará os nossos vídeos lá no Facebook, lá no Instagram ou no YouTube. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal do YouTube. Dê seu like
e ative o sininho para receber as nossas notificações. Então te abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.